Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, eu vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Lembrando que nós começamos a estudar sobre a atividade minerária na região das Minas, né, sobre a descoberta do ouro e a mudança que essa atividade econômica vai proporcionar no Brasil colônia. Desde a mudança do eixo econômico, né, saindo da região Nordeste e passando para a região Centro-Sul, até mesmo em relação à interiorização do Brasil colônia, a ocupação de territórios que antes eram desconhecidos. Vamos lá, então, com a correção das páginas 236 e 239. Página 236. A imagem representa a exploração do trabalho humano em uma cena atual. Quais são as semelhanças e as diferenças entre essa fotografia e as imagens de trabalhadores do período colonial do Brasil mostradas em outros capítulos? Bom, gente, a imagem que retrata é a imagem inicial do capítulo, né? Mostrando sobre trabalhadores na Serra Pelada, em Carajás, no estado do Pará. É uma imagem, inclusive, de 1980, mostrando, inclusive, as condições de trabalho dessas pessoas neste local. Então, eu trouxe aqui para vocês uma resposta bem detalhada, tá? Com as semelhanças e as diferenças. Semelhanças. As péssimas condições de trabalho, alto índice de doenças e mortes e longa jornada de trabalho. O produto extraído, o ouro, né? A finalidade, matéria-prima para ourivesaria, né? Ou seja, para a produção de artefatos, de artigos, né? Com pedras preciosas. Diferenças. A mão de obra no período colonial, ela era em sua maioria escravizada. Na atualidade, são homens livres assalariados. A forma de circulação do ouro no presente e no passado. As formas de recompensa pelo trabalho, né? O sonho do enriquecimento rápido e subsistência no Brasil atual, riquezas e euforia no Brasil colonial, principalmente enriquecimento da coroa. Nós vamos ver nessa aula também, nessa aula não, em uma outra aula, que em virtude dos altos impostos que a coroa impôs sobre a extração do ouro, vão surgir algumas revoltas, né, populares ou revoltas sociais contra esses altos impostos cobrados. Número 2. Em sua opinião, quais são os grupos sociais mais desfavorecidos no país atualmente? Atualmente, os trabalhadores pobres, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, né? Aqueles trabalhadores que executam uma atividade por uma longa jornada, né? E recebem um salário extremamente baixo. Boa parte desse grupo é formada por descendentes de indígenas ou afrodescendentes. Agora, a página 239, pessoal, para fazer ela, é necessário fazer a leitura de um documento, de um texto, né? Este documento é o documento que trata sobre o alvará expedido pela Rainha de Portugal. Então, o documento é um alvará, foi expedido em 1785 pela Rainha de Portugal, Dona Maria I, e proibia manufaturas na América Portuguesa. Aí está dizendo o seguinte, leiam e depois responda as questões. Então, neste documento, Dona Maria I, ela está falando que é proibido, né, as manufaturas nos domínios dela no Brasil, e que essas manufaturas elas devem ser realizadas, né, apenas nas fazendas grossas de algodão, que servem para o uso e vestuário dos negros. No mais, nada poderia ser produzido, poderia ser fabricado, para não atrapalhar, inclusive, as relações de Portugal com a Inglaterra. Então, o número 1 está falando o seguinte: o que ocorria na América Portuguesa na época em que o alvará foi expedido? Era a época de intensa exploração de ouro na região de Minas Gerais. Com a exploração do ouro, nós vimos que houve a necessidade da produção de produtos, né, de bens manufaturados para atender a toda essa população que trabalhava nas minas. Número 2. Qual é a relação desse contexto com a proibição imposta à colônia? Com a descoberta de ouro na América Portuguesa, aumentou o afluxo de pessoas para a região das minas, ou seja, a migração de pessoas para essa região, tornando-a mais rica e potencializando o consumo de bens de primeira necessidade e de artigos luxuosos,
o que impulsionou o surgimento de manufaturas na colônia. Número 3. Qual era o objetivo do alvará? Impedir que as mercadorias coloniais concorressem com as da metrópole. Apesar das proibições do Pacto Colonial, a produção de manufaturas era praticada na colônia. Conforme diz aqui, ela diz, né, sendo-me conhecido o grande número de fábricas, manufaturas. Qual teria sido a consequência dessa proibição para a colônia? Foi uma barreira ao desenvolvimento manufatureiro da colônia portuguesa na América. Muitas explicações para o subdesenvolvimento do Brasil encontram na interrupção da produção de manufaturas, iniciada no século XVIII, né, que aconteceu na Europa, sobretudo na Inglaterra, o ponto que determinaria a dependência brasileira da indústria de outros países. E até hoje o Brasil ele é dependente, né, da produção industrial de outros países. Claro que já tivemos um grande desenvolvimento industrial, temos inclusive um grande parque industrial, mas muitos produtos, principalmente aqueles que possuem uma tecnologia avançada, o Brasil depende de outros países. Número 5. De acordo com o decreto real, quais produtos podiam ser fabricados na colônia? Por quê? Os panos grosseiros, né, utilizados para vestir os escravizados e para empacotar mercadorias, porque não concorriam com os produtos mais sofisticados vindos da metrópole. Bom, sétimo ano, finalizamos então a correção da atividade. Nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro de vocês. Nós vamos fazer análise nessa aula, gente, de 3 mapas. Vamos fazer análise desse infográfico e entender como que ocorreu a distribuição da população na América Portuguesa entre os séculos XVI, XVII e XVIII. A população portuguesa ela se distribuiu ao longo a população, né, aqui na América Portuguesa, ela se distribuiu ao longo desses séculos pelo território brasileiro. Nós não podemos esquecer que as atividades econômicas elas tiveram papel fundamental para a distribuição da população. Então, a população se distribuiu de acordo com as principais atividades econômicas desenvolvidas na colônia, o que impactou em seu povoamento. Então, de acordo com este primeiro mapa aqui, pessoal, povoamento da América Portuguesa, século XVI, o que a gente pode observar? Que a região que foi inicialmente ocupada foi a região litorânea, né? E também já tinha uma outra área que era conhecida, mas que ainda não tinha sido construída nenhuma vila e nenhuma cidade. Ainda não tinha sido povoada. Então, durante o século XVI, as principais cidades e vilas estavam concentradas na costa da América Portuguesa. Isso aconteceu, gente, em função da divisão do território em capitanias hereditárias e também em função das principais atividades econômicas, né? Inicialmente a extração do pau-brasil e posteriormente o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, nessa região aqui, abrigava os maiores conjuntos populacionais neste período. Neste segundo mapa, povoamento da América Portuguesa, século XVIII, a gente pode observar que já há uma expansão maior, tanto do povoamento quanto das cidades e das vilas, né? Então, observem aqui que essa expansão ela já acontece para a região norte da América Portuguesa. Nós não podemos esquecer dos fortes, né, que foram instalados e também das missões jesuíticas instaladas no território para fazer a catequização dos indígenas e, sobretudo, na região nordeste, para fazer a extração das drogas do sertão. Então, no século XVII, nós já temos o crescimento no número de vilas e cidades. A maioria da população continuava na faixa litorânea, do nordeste e do sudeste. Porém, entre o fim do século XVI e o final do século XVII, aproximadamente 70% da população na América Portuguesa, gente, ela já estava distribuída perto das zonas canavieiras, né? No entorno dos engenhos.
Durante o século XVII, a ocupação de áreas do interior do Nordeste se expandiu por conta da pecuária. Inicialmente, a pecuária ela se desenvolveu próxima aos engenhos, né? Posteriormente, ela foi se expandindo para o interior do Nordeste, principalmente acompanhando, né, as margens do Rio São Francisco. Na atual região sudeste, o avanço para o interior ocorreu principalmente a partir das bandeiras que partiam de São Paulo, desbravando novos territórios e criando pequenos povoados por onde passavam. Vocês já estudaram as bandeiras, né? Temos que lembrar que essas bandeiras elas foram de 3 tipos. Existiram as entradas, que eram financiadas pelo governo, a procura de metais preciosos, e as bandeiras que eram organizadas por particulares. A procura de metais preciosos também. Tinham as bandeiras de contrato, né, que eram os fazendeiros que contratavam os bandeirantes para fazer a proteção da propriedade e também a captura de escravos fugidos, e também tinha as bandeiras de aprisionamento. Em um momento em que o tráfico de escravos aqui para o Brasil colônia, ele foi reduzido. Então, esses bandeirantes, eles capturavam indígenas para escravizá-los. Mas isso não foi suficiente para que se estabelecesse um número significativo de colonos nessa área. Ou seja, embora as bandeiras tenham desbravado vários territórios, né, não foi suficiente ainda para o povoamento. Como nós vimos, este povoamento da região Centro-Sul, sobretudo da região Sudeste, no estado de Minas Gerais, ele vai acontecer, gente, já no século XVIII, com a descoberta do ouro na região das Minas. Observem este mapa e percebam como que o território, como que a ocupação do território da América Portuguesa se expandiu, passando do século XVIII até do século XVII até o século XVIII. Observem que a área central já estava bem mais ocupada, também a região norte estava muito mais ocupada, né? Observem, inclusive, o curso do Rio Amazonas, né, as margens do Rio Amazonas, que essa ocupação acompanhou o rio, principalmente em busca das famosas drogas do sertão. Então, já no século XVIII, nós podemos perceber que, apesar de a maior parte das vilas e cidades ainda estar na área litorânea, houve grande avanço em direção ao norte, ao interior e ao sul do país. O crescimento populacional dos atuais Sudeste e Centro-Oeste foi ocasionado pela mineração, que provocou grande fluxo migratório, né, conforme nós já vimos, para essa região, para o interior da colônia, e maior integração interna. Lembra que nós vimos que essa integração interna ela foi proporcionada pelo transporte de mercadorias, né, como couro, como carne, como alimentos, né, animais de cargas, dentre outros, que saíram de várias regiões do Brasil colônia em direção à região das Minas. No final do século XVIII, 50% da população da América Portuguesa estava no centro-sul da colônia. Como nós já vimos, no norte, a atividade que impulsionou o povoamento entre os séculos XVII e XVIII foi a exploração das chamadas drogas do sertão, que na época eram extremamente valiosas, né? Era cacau, baunilha, o corante, a castanha. Nessas duas tabelas, gente, a gente pode analisar a distribuição étnica no Brasil e a gente pode perceber também a pluralidade, né, da população brasileira, como que a população brasileira ela foi se constituindo ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. E a gente entende, então, toda a diversidade étnica populacional do Brasil. Observem, então, que de 1538 a 1600, 20% da população era africanos, 30% europeus e 50% eram indígenas. De 1601 a 1700, vejam, houve um aumento considerável, né, dos africanos escravizados neste período, de afrodescendentes também. Observem que também vai surgir o grupo dos mulatos e dos brancos nascidos na América Portuguesa.
Observem que o número dos europeus reduz 5% e o número dos indígenas também cai drasticamente, tá bem, gente? Agora percebam, de 1701 a 1800, há uma redução dos africanos escravizados, porém há um aumento dos afrodescendentes, né, os nascidos na América Portuguesa, os mulatos também crescem em número, em quantidade, os brancos nascidos na América também crescem, né, a quantidade de pessoas. Os europeus caem ainda mais, né, de 25% passam para 22%, e a população indígena, gente, ela reduz drasticamente. Essa redução drástica da população indígena a gente consegue perceber nessa segunda tabela, dados demográficos da população indígena no Brasil, séculos XV e XIX. Observem que em 1500 a população indígena no litoral ela somava cerca de 2 milhões de pessoas. No interior, cerca de 1 milhão de pessoas. Então, tendo um total de 3 milhões de indígenas, né? Agora, observem ao longo dos anos como que essa população ela é dizimada, né? Como que ela é reduzida. Se em 1500 correspondia a 100% da população presente, né, no território do Brasil atual, observe que em 1825, gente, essa população ela correspondia apenas a 9% da população do Brasil. No caso aqui, já Brasil Imperial, né, em 1825. Então, a gente tem que analisar o que levou à redução drástica da população indígena. O que aconteceu? Nós já estudamos isso, nós sabemos que foi por conta de confrontos violentos, né, entre indígenas e entre europeus, e sabemos também que os europeus, quando chegaram, né, eles trouxeram muitas doenças, às quais os indígenas eles não tinham imunidade, né? Então, a grande parcela da população indígena, ela foi dizimada, né, exterminada com a chegada dos europeus. Bom, sétimo ano, eu vou finalizar por aqui, então, a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e vamos entender as transformações, né, culturais e também de que maneira a coroa portuguesa conseguiu controlar a extração do ouro na região das Minas. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são só essas 4 perguntas, tá? Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.